pessoal, eu sou Alex Pimenta do canal Faturando Mais e hoje vamos falar o que é lastro, por que lastro é importante, por que nosso dinheiro fiduciário, ou seja, a moeda padrão, a moeda que usamos, não tem lastro algum, tá? Só existe garantia e falar qual a importância das criptomoedas em relação a isso. Lastro, dinheiro, criptomoedas. Vamos ao episódio de hoje? Fique com a vinheta. Para começar, o lastro nada mais é do que o seguinte processo: é você colocar um ativo secundário para garantir o valor de um ativo primário, ok? Ou seja, um exemplo seria papel moeda lastreado em ouro, o que equivale. O valor do papel moeda equivale a tantos gramas de ouro. Isso sabemos que não existe mais em nenhum país do mundo. A nossa economia hoje é uma economia de câmbio flutuante. Tá? Quem determina o valor da moeda é o Banco Central, ok? Enfim, falar agora o que isso gera de problemas. Quais são as vantagens e as desvantagens de câmbio flutuante no mundo? Primeiro, o câmbio flutuante permitiu as economias que pudessem crescer de forma mais abundante. Não existe limitação mais de riqueza, riqueza em ouro, tá, de um país seja lastro para impressão de mais dinheiro, tá? Então, hoje o dinheiro é impresso conforme as decisões, conforme o planejamento ou as estratégias de cada país, de cada governo. De moedas afeta a sua vida, as nossas vidas. Bom, a impressão de moeda não é tão simples assim. Senão, bastava todas as casas da moeda imprimir bilhões e bilhões e distribuir para o povo, que seria o fim das diferenças sociais, seria uma maravilha, ok? Mas não é bem assim. O processo de impressão da moeda é um processo complexo e envolve o Conselho Nacional Monetário. E se usado em momentos errados, pode ter consequências desastrosas para a economia. As consequências desastrosas seria a volta da hiperinflação. Com muito dinheiro no bolso, terá mais procura do que oferta. E isso vai fazer com que os preços de tudo aumentem. Isso já aconteceu em vários momentos, tá? Em vários países. A impressão de moedas significa implementação de políticas monetárias para implantar mais moedas, para expandir a oferta de dinheiro para a população. Também a impressão de moedas para substituir moedas antigas, isso é um processo comum, normal. A impressão de mais moedas, tá, novas, na verdade, exige que o Banco Central compre títulos públicos federais, aumente o seu balanço e assim financie artificialmente esse aumento. E assim financie artificialmente uma expansão no mercado. Essa não é uma prática comum nos últimos anos aqui no Brasil, tá? Mas ela está sendo mais frequente em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos e alguns países europeus. Acontece que injetar dinheiro na economia é um processo bem complexo. Todo ano, no Brasil, o Conselho Monetário Nacional define a quantidade de notas que deve circular e fecha contrato com a fábrica, com a Casa da Moeda, para fabricar mais moedas. Cabe ao Banco Central a distribuição desse dinheiro na economia e garantir que a quantidade seja equivalente à riqueza produzida no país e o ritmo de crescimento. Mas por que o governo não imprime mais dinheiro e injeta na sociedade, né? Na economia? Bom, por quê? Isso gera grandes problemas. A pior consequência seria a volta da hiperinflação, porque teria mais dinheiro em circulação, o povo teria, a população teria mais poder de compra, tá? Os bancos teriam mais poder de financiamento, de fazer mais financiamentos, de mais compras, só que os bens e serviços continuam o mesmo. Então não adianta encher a economia de dinheiro e os bens e serviços serem os mesmos. A lei da oferta e da procura
neste caso, vai fazer com que os preços aumentem e vai gerar a hiperinflação. O que aconteceu com o Brasil na década de 80? Em 1985, o Brasil chegou a bater incríveis 80% de inflação ao mês. Contas, a quantidade de dinheiro em circulação no país deve equivaler à real riqueza do país. Se não, era simplesmente a Casa da Moeda imprimiria bilhões e bilhões e o Brasil viraria uma superpotência. Mas o que define a riqueza do país não é a quantidade de moeda em circulação. E isso só é possível, tá? A impressão de moeda desta forma, devido à desvinculação do lastro feito pelos Estados Unidos em 1971. Se a gente não vivesse num câmbio flutuante, se a economia não fosse um câmbio flutuante, seria impossível a impressão de mais moeda, a não ser que o país conseguisse mais ouro. Tanto hoje, nenhuma moeda fiduciária, ou seja, nenhuma moeda real, nenhuma moeda que nós usamos tem algum tipo de lastro. A única coisa que tem é a confiança do governo em relação ao valor da moeda, tá? Então o governo garante o valor da moeda. Mas se por um acaso o país falir e você for milionário com a moeda daquele país, você fica pobre de uma hora para outra. Você não tem nada. Nada garante que o valor que você tem no banco é aquele valor mesmo, que você vai continuar com aquele valor. Mais moeda no Brasil, essas consequências que eu já disse, temos mais aumento da pobreza, geraria a hiperinflação, a fuga de investidores no país por falta de confiança, a fuga de capitais estrangeiros e uma alta substancial do dólar. Os Estados Unidos e a Europa foram protagonistas de impressão de mais dinheiro e injeção de dinheiro na economia devido à crise de 2008 e mais recente por causa da crise de 2020, coronavírus. O que isso impacta na nossa vida? Como já dito anteriormente, mais dinheiro injetado na economia não diminui a pobreza. Na verdade, ele aumenta a pobreza, faz o real virar pó, aumento da inflação e acabando com o valor do seu salário. Por causa de tudo isso é que chegamos às criptomoedas, tá? O sistema das criptomoedas provavelmente será a solução para esse tipo de problema que temos na economia atual. Tá? Como eles são descentralizados, nenhum governo tem controle sobre mais impressão, definição de valores. A definição do valor de uma criptomoeda é definida pelo mercado, pela procura, pela oferta das criptomoedas e mais para frente, quando elas forem usadas para transações comerciais, realmente como deve ser, provavelmente acabará com problemas de crise. Quando ela for usada para transações comerciais, tá, e financeiras, realmente com o engajamento de todos os países, provavelmente será o fim dessas crises que temos, essas bolhas todas. Com isso, eu fico aqui. Em outros episódios eu vou falar sobre o Monero, que é uma criptomoeda muito interessante e que vem valorizando muito. Se gostou do episódio, clique aqui embaixo no like, dê like, não tem problema. Se inscreva no canal. Tá? Até mais, até o próximo episódio.